15, uma aula de revisão a respeito dos assuntos do PTCC. Esse slide, ele traz a nossa aula, a nossa segunda aula de 2 de março, onde foi colocada uma situação problema, né? E qual era ela? A situação. Um bolo transbordou da forma e queimou. Por que isso ocorreu? Então, uma situação, né, que fugiu do padrão, causou um problema, né? E o que foi feito nessa aula? Foi feito um trabalho pela classe no sentido de levantar hipóteses do que, porquê, hipóteses que explicam por que ocorreu essa situação do bolo ter transbordado e queimado, né? Então, o que foi colocado como hipóteses? Falta de prática, atenção, não seguir o passo a passo, excesso de produto, a falta de, forma de bolo pequena, forno descalibrado, ajuste da forma, abrir o forno, inexperiência, falta de qualidade dos produtos. Então, várias hipóteses, né, foram levantadas. Hipótese é uma explicação possível para uma situação que ocorreu, né? Uma explicação, assim, de certa maneira, plausível, que explique. Então, isso é a ideia de hipótese, né? Que está explicando uma situação, problema. Isso bem no começo do curso. Entendi. Tá? Agora o passo a passo do PTCC, né? O que foi feito nesse semestre. Então, para fazer o TCC, tem começa com um tema e o grupo até escolheu um tema, que era falar a questão do chá, né? Só que aí tem um próximo passo, que é delimitar o tema. Então, isso o grupo não estava tendo problemas. Depois da delimitação, tem a definição do problema. Depois da definição do problema, construção da hipótese, que é a explicação, como a gente viu no slide anterior. Próximo passo, definição do objetivo geral. Depois de definir o objetivo geral, a definição dos objetivos específicos. E o final, a definição da metodologia, que eu marquei em vermelho, porque isso, pela característica dos trabalhos, a metodologia já está definida, eu vou falar ao final da aula. Então, está faltando, o tema foi escolhido pelo grupo e a metodologia também já está definida. Então, faltam trabalhar os outros pontos, né, que estão em aberto. Então, é o seguinte, o tema é um negócio muito amplo, tá? Então, por exemplo, falar marketing é amplo, é uma disciplina, é um campo de estudos, né, cheio de estudos, é algo assim muito amplo. Então, o tema tem essa característica. Então, isso quer dizer o seguinte, o tema não é um problema, né? Então, como vocês falaram, nós queremos falar do chá. Tá, o chá é um tema. Agora, a questão é fazer uma delimitação desse tema. Então, seguindo esse esquema, se o tema é amplo, a delimitação é menor, né? Então, ao delimitar, nós vamos encontrar um problema dentro do tema delimitado, tá? E o problema, quando ele é encontrado dentro desse tema delimitado, ele sempre vai trazer uma questão. O problema sempre ele é apresentado na forma de uma pergunta, na forma de uma questão. Isso eu vou mostrar na frente. Então, o problema é uma questão dentro do tema delimitado. Então, exemplo de delimitação do tema, né? Então, o chá, na verdade, ele é um tema que está dentro de gestão de pessoas, né? Dentro da gestão de recursos humanos. Certamente vocês aprenderam o conceito chá na disciplina de gestão de pessoas, né? Então, esse é um grande tema. Agora, como delimitar, né, para achar um problema? Então, alguns critérios para fazer isso, tá? Então, o campo de estudos, gestão das competências. Então, o chá, que é uma definição clássica de competências, né, agora estou colocando como um aspecto de gestão, né? Gestão das competências.
Então, dentro do conceito, já tem uma delimitação de uma questão assim prática, né? Que gestão é um aspecto assim prático, né? Gestão é o próprio conceito que define administração. Então, eu estou falando a palavra administração. Então, já que eu vou trabalhar gestão de competências e tem a ver com administração, então tem a ver com o curso de vocês. Então, isso atende a um aspecto do TCC, que é o tema tem que ser coerente com o curso. Gestão de competências é totalmente coerente com o curso de administração. Então, primeira delimitação, campo de estudo, gestão das competências. Outra delimitação, o tipo de empresa, e no caso, a transportadora. E o período, que é um período de tempo, e no caso aqui, a gente está escolhendo um período histórico, né, que nós estamos vivendo uma história, período histórico, que é essa questão da pandemia. Então, o tema delimitado ficou a gestão das competências em uma transportadora na pandemia. Então, usando 3 critérios de delimitação, o tema foi delimitado. Agora, a próxima etapa, o problema de pesquisa, que sempre vem na forma de pergunta de pesquisa. Então, se a delimitação é gestão de competências numa transportadora na pandemia, então cabe aqui uma questão, né, uma pergunta de pesquisa. Quais competências têm sido demandadas numa transportadora na pandemia? Né? Então, não são todas as competências. Aqui a pergunta é quais competências? Né? Houve acréscimo ou inversão de competências prioritárias? Né? Porque para fazer gestão de competências, tem lá um conjunto de competências. Então, a questão problemática é, teve acréscimo ou teve uma inversão? Né? Algumas que não eram tão prioritárias passaram a ser, em virtude da pandemia. Né? E uma outra pergunta relacionada. E como elas se referem a competências, têm sido gerenciadas pela empresa? Né? Como elas têm sido gerenciadas pela empresa? Então, a partir daquela delimitação do tema, gestão de competências numa transportadora na pandemia, conseguiu-se fazer uma pergunta de pesquisa. No caso, tem até 2 perguntas aí relacionadas. Então, identificada o problema, na forma de pergunta de pesquisa, o próximo passo é elaborar a hipótese. E a hipótese é uma explicação possível, uma explicação plausível para a pergunta. Né? Então, foi elaborada a seguinte hipótese. Nossa hipótese, no caso do grupo, né, é que as atitudes dos profissionais da transportadora, lembrando que a atitude faz parte do chá, né? Nossa hipótese é que as atitudes dos profissionais da transportadora, com relação ao cumprimento dos protocolos sanitários, ganharam maior relevância na pandemia. Né? A explicação. Pois de nada adianta, por exemplo, o fornecimento de EPIs, né, equipamentos de proteção, e a divulgação de informações, se eles, no caso, os profissionais, não estiverem imbuídos da importância e comprometidos. Isso tem a ver com atitude, né? Ter assim uma consciência, né? Sim. É um primeiro nível da atitude. E comprometidos com uma atitude responsável que parta de cada um deles, né? Haja visto, a gente vê gente que usa máscara, que não usa máscara, então é uma questão de atitude. As pessoas não estão comprometidas. Então, voltando. Se eles não estiverem imbuídos da importância e comprometidos com uma atitude responsável que parta de cada um deles, né, profissionais. Dentro desse contexto, né, nesse contexto da transportadora na pandemia, fazendo o gerenciamento das competências, a liderança pelo exemplo, né, e a comunicação interna tem um papel destacado, se não decisivo. Então, isso aqui, a hipótese está tentando dar uma explicação para a pergunta. Só que a hipótese ela vai ser testada na prática. O grupo deve fazer uma pesquisa, né, investigar isso na empresa para testar a hipótese, que ela vai poder ser verdadeira ou falsa. Agora, sempre tem a pergunta, mas se a minha hipótese se provou ser falsa? Não tem problema nenhum, desde que
esse passo a passo do TCC tenha sido seguido. Tá? Não tem nenhum problema chegar, fazer tudo isso, levantar uma hipótese, ir lá, testar a hipótese e, essa hipótese não era verdadeira. Não tem problema. Tá? É uma conclusão que vai se chegar a respeito. Não tem nenhum problema. Né? Porque as pessoas querem que a hipótese seja verdadeira. Né? Só que tem que provar pela pesquisa. Então, o exemplo de hipótese de TCC. Então, a hipótese ela tem uma parte, são divididas em duas partes. A primeira é a suposição sobre uma possível resposta para a pergunta. Então, a suposição. As atitudes dos profissionais da transportadora com relação ao cumprimento dos protocolos sanitários ganharam maior relevância, maior importância na pandemia. Então, é uma suposição. E agora a explicação para a suposição. De nada adianta, por exemplo, o fornecimento de EPIs e a divulgação de informações se os profissionais da transportadora não estiverem imbuídos da importância e comprometidos com uma atitude responsável que parta de cada um deles dentro desse contexto, né? Contexto de pandemia, de uma transportadora na pandemia. A liderança pelo exemplo e a comunicação interna tem um papel destacado, senão decisivo. Então, agora falar de um outro conceito. Já falamos do tema, da limitação do tema, a definição do problema na forma de uma pergunta e a hipótese. Agora, o conceito de objetivo. O objetivo é o enunciado que anuncia o resultado esperado. Isso aqui é muito importante. Anuncia o resultado esperado quando alguém pratica determinada atividade. Por exemplo. Então, escovar os dentes é uma atividade. Qual é o objetivo? Né? Qual o resultado esperado? Ficar com a boca limpa. Poderiam ter outros resultados, né? Evitar a placa, né? Ficar com um bom hálito. Né? Seriam outros resultados esperados para essa atividade. O objetivo geral traz a ideia central do trabalho. Responde a 3 perguntas. A pesquisa servirá para o quê? Qual é a função da pesquisa? Qual o resultado que se espera dela? Então, um exemplo de objetivo geral, né? Se baseando na pergunta de pesquisa, que é: quais competências têm sido demandadas numa transportadora na pandemia? Houve acréscimo ou inversão de competências prioritárias e como elas têm sido gerenciadas pela empresa? Então, como que fica o objetivo geral, né? Que tem que ter o resultado esperado. Identificar quais competências têm sido demandadas numa transportadora na pandemia e como elas têm sido gerenciadas. Então, atenha-se que o objetivo geral sempre começa com um verbo no infinitivo, né? Então, qual o resultado esperado da pesquisa? Né? Identificar quais competências têm sido demandadas numa transportadora na pandemia e como elas têm sido gerenciadas. Definir o objetivo geral, vamos ver o que são os objetivos específicos. Então, quebrar, né, o objetivo geral em pelo menos 3 partes, né, no mínimo, pode ter até mais. Né? Escolher um verbo no infinitivo para cada uma das partes, organize os enunciados numa ordem lógica, do começo ao fim. Por que isso é importante? Porque essa organização ela mostra o passo a passo para chegar no objetivo geral. Tá? Bom, passo a passo são os objetivos específicos para chegar no objetivo geral. Então, nesse objetivo geral, identificar quais competências têm sido demandadas numa transportadora na pandemia e como elas têm sido gerenciadas, os objetivos específicos, né, pelo menos 3, podem ser mais, poderiam ficar assim. Estudar o conceito de competências e os protocolos sanitários aplicados numa transportadora durante a pandemia. Então, tem um objetivo específico, estudar, que é a competência e os protocolos. Segundo objetivo específico, preparar e realizar pesquisas de campo na transportadora. Terceiro, analisar os resultados obtidos e validar ou não a hipótese inicial do TCC. A última parte, a metodologia, né? Qual o caminho a seguir, o passo a passo. Então, a metodologia tem 5 passos, né? Que envolve procedimento, finalidade, objetivo, abordagem e método. Né? Então,
a metodologia do trabalho de vocês já está definido em termos conceituais. Quanto à finalidade, é básico e estratégico. Quanto ao objetivo descritivo operatório, quanto à abordagem qual e quantitativo, o método hipotético dedutivo, procedimentos bibliográfico, pesquisa de campo, estudo de caso. Já está definido isso. Vamos explicar cada um deles. Então, o trabalho é básico e estratégico, né? Porque os alunos não costumam resolver um problema em função desse tipo de trabalho. Eles deixam bases, né, teóricas para que seja resolvido, né? Então, é isso que vai ser alcançado com o trabalho. Os TCCs costumam ser descritivos e exploratórios. Descritivos que se baseiam na pesquisa bibliográfica, na pesquisa de autores principais que tratam do assunto. Então, o grupo vai ter que pesquisar os principais autores que falam de competências, que é um tema complexo, né? Exploratório, então envolve observação, né, olhinho, aplicação de questionários, né, lista de perguntas e entrevista, né, conversar com as pessoas envolvidas. E a questão da abordagem qual e quantitativa, porque vão ter questões numéricas, né, e questões qualitativas, que são feitas por perguntas, a interação com as pessoas. O método vai ser hipotético-dedutivo. Por quê? Porque uma hipótese vai ser levantada, né, foi até apresentada, e a partir daí vai se deduzir, através da pesquisa, se a hipótese é verdadeira ou é falsa. Esse aqui é o último ponto na metodologia com relação aos procedimentos. Então, tem 3 procedimentos presentes nesse trabalho. Primeiro é o procedimento bibliográfico, né? Porque vão ser lidos artigos, livros, trabalhos acadêmicos para citar no TCC. É um estudo de caso, né? Porque uma empresa vai ser pesquisada, né? Então, é um estudo de caso. E também tem levantamento, né? Pesquisa de campo, feito por questionários, entrevistas, observação. É um método de tentativa e erro. Agora, o relatório, que deveria ter sido apresentado, né? É a introdução do TCC, que ele tem a justificativa, né? Ou seja, explicar a motivação do grupo pelo tema, né? Por que ele é importante para a formação e administração, né? Que tipo de contribuição esse trabalho vai trazer. Então, são 3 perguntas básicas, 3 questões básicas para justificar o trabalho. O problema foi explicado, né? Como fazer, a hipótese, objetivos, geral e específico, e a metodologia apresentada. A bibliografia,